Ok, Sandra. Tô ficando craque agora. Eu não compartilhei a tela, né? Não, pode compartilhar. Isso. Agora sim. Vamos lá. Então, nós estamos no Livro dos Espíritos, capítulo 3º, estudando a criação. Nós estamos no item Pluralidade dos Mundos, questão 58, certo? Isso. Os mundos que se encontram mais afastados do Sol acham-se privados de luz e de calor, visto que o Sol não se mostra nele. Só um minuto. Esqueci do cachorro que está solto aqui lá fora. Os mundos que se encontram mais afastados do Sol acham-se privados de luz e de calor, visto que o Sol não se mostra a eles, senão sob a aparência de uma estrela. Credes, pois, que não haja outras fontes de luz e de calor além do Sol? E não levais em conta a eletricidade que, em certos mundos, desempenha um papel que vos é desconhecido e bem mais importante do que na Terra? Além disso, não foi dito que todos os seres veem da mesma maneira que vós e com os órgãos constituídos como os vossos. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio no qual eles são convocados a viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos que seres pudessem viver na água. Assim é em outros mundos que encerram, sem dúvida, elementos que nos são desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Nada há de impossível em que certos mundos a eletricidade seja mais abundante do que na Terra, e neles desempenhar um papel geral, cujos efeitos não podemos compreender. Esses mundos podem, portanto, encerrar em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. O tema hoje é estimulante. Vamos lá, quem vai ler? Eu. Então, vamos lá. A vida e a luz. O Sol não é a única fonte de luz do universo. Até as crianças deste século conhecem esta realidade. As primeiras lições de astronomia nos ensinam esta verdade, mostrando-nos a classificação das estrelas. Os sóis são inumeráveis na extensão infinita da criação. Se o nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza, e as classificadas na quarta, terceira, segunda e primeira, sem estar ao par da quantidade dos sóis, mas para dar uma ideia, são do nosso conhecimento bilhões deles, alguns iguais aos nossos, e outro em melhores condições, onde se concentram energia, dando e alimentando vida em todas as direções do cosmos. Ninguém é privado das bênçãos de Deus. Todos nós recebemos o que necessitamos para viver. É de raciocínio comum que não podemos dizer que onde não há calor, não existe vida, que onde falta luz visível, escapa a inteligência. Os recursos da divindade são inumeráveis. Os espíritos tomam corpos diferentes nos diferentes mundos em que habitam. Há almas que pouco dependem do exterior, elas vivem na própria luz que as circunda. O ambiente que conheces na Terra ainda se apresenta muito grosseiro diante de mundos venturosos, onde espíritos de alta hierarquia estão estagiando, bem como existem planetas inferiores em comparação com o teu, em que os seres, se podemos dizer humanos, estão desabrochando os primeiros traços da razão, e a sua inferioridade na escala de ascensão requer um mundo de constituição pesada, de ar, alimentos, água e tudo mais nas mesmas condições.
Deus fez tudo com abundância, dependendo das inteligências procurarem ser obedientes às suas leis. Cada globo se apresenta na escala dos planetas com diferenças inumeráveis, no tempo e no espaço, por motivos diversos. E essas diferenças é que tornam o universo em harmonia e belezas indescritíveis. É o cinetismo divino que faz gerar e despertar os valores da vida. É certo que existem muitos segredos a desvendar e sempre vão existir, pois eles nos dão esperanças e nos fazem trabalhar, buscando a própria vida na sua plenitude. A vida não depende da luz do modo que pensas. A luz é que depende da vida que a sustenta e dá expressão no universo. Nunca podemos dizer que somente existe vida onde houver condições iguais às da Terra. Nunca poderemos dizer que todas as formas físicas dependem de carbono, ar, água e outros elementos indispensáveis ao corpo na Terra. Isso seria diminuir a sabedoria de Deus, que assim como fez o clima da Terra, para viverem nele o homem, os vegetais e os animais, poderia fazer mundos diferentes, para viverem neles outras raças, com corpos compatíveis com o ambiente. E essa é a verdade. Não penses que o homem é o rei da criação. Todos são irmãos, na irmandade divina do tempo, porque tudo que existe saiu das mãos generosas do Criador. O teu sol, em comparação com a grandeza de outros que brilham no infinito, não existe. É uma simples luz bruxuleando no universo, como que riscada por um fósforo. E tudo vem de Deus, que ora chamamos a grande luz, por não compreendermos nem conhecermos outra expressão que lhe possa retratar a grandeza. A vida e a sabedoria são muito engenhosas e cabe a nós buscar seus valores permanentes. Podemos dizer a todos que nos seguem pela leitura que as próprias trevas são luzes que dormem, porque o Senhor vibra em tudo e é tudo que vive. Putz, que coisa linda, meu Deus! Nossa, muita coisa, né, gente? Bom, então, pelo que nós já estudamos nas outras vezes também, né? Não somos os únicos seres do planeta, do universo, não somos os melhores, nem os piores, estamos na faixa evolutiva que merecemos, né? Todos nós, os mundos mais adiantados ou os mundos menos adiantados, temos as bênçãos de Deus, né? E todos nós recebemos o que necessitamos para viver. Então, se hoje nós habitamos a Terra, então aqui na Terra nós estamos recebendo o que a gente precisa para o nosso grau evolutivo, desse tipo de alimentação, desse tipo de ar, desse tipo de luz solar, né? E existem muitos outros mundos onde tudo é diferente. Por quê? Porque eles estão num estágio evolutivo maior ou menor. Então, para cada mundo, para cada ser existente naquele mundo, a sua necessidade, né? Tudo dentro da ordem divina, porque Deus só faz, para ele não existe melhor ou pior, tudo para ele é perfeito, tudo gira dentro da lei de Deus, e a gente recebe aquilo que a gente precisa para a nossa evolução agora, nesse momento, né? E eu acho muito lindo falar aqui que há seres que vivem da sua própria energia, da sua própria luz, né? Que a luz aqui, ó.
Há almas que pouco dependem do exterior, elas vivem na própria luz que as circunda. O ambiente que conheces na Terra ainda se apresenta muito grosseiro diante de muitos mundos venturosos, onde espíritos de alta hierarquia estão estagiando, bem como existem planetas inferiores em comparação aos seus. Então, existem lugares, né, em que a vida depende só do espírito. É muito lindo isso, né? E essa última frase aqui, ó, podemos dizer que todos nos seguem, que as trevas são luzes que dormem, porque o Senhor vibra em tudo e é tudo que vive. Isso é uma coisa, assim, fantástica, né? Quer dizer, Deus está em tudo e em todos, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, tudo se revela nele. Então, não tem como negar a existência de Deus, por nada, né? Eu acho que infeliz daquele que não crê, né? Como é que vive sem crer nesse ser maior? E vamos todos, né, na nossa irmandade. Ó, aqui, ó. Não pense que o homem é o rei da criação. Todos são irmãos na irmandade divina do tempo, porque tudo que existe saiu das mãos generosas do Criador. Então, nós somos criação divina. Então, vamos fazer tudo que a gente puder, estudar o mais que a gente puder, para entender e para merecer, e fazer tudo que a gente puder de bom, né? Errar o menos possível, aproveitar o mais que a gente puder essa encarnação, para poder evoluir e estar sempre cada vez mais perto de Deus, não é mesmo? Não é, dona Sandra? Puxa vida, Obrigada, Rô. Olha, eu fiquei apaixonada pela lição de hoje. Nossa, está muito maravilhoso. Então, vou tentar destacar, assim, acho que duas coisas que me chamaram mais atenção. A primeira delas é a diversidade, né? Então, assim, no mundo que nós estamos aqui, a gente enxerga uma profusão de coisas diferentes, de seres diferentes, tanto seres humanos, quanto seres animais, seres vegetais. Às vezes a gente fica pensando, fala, gente, como que pode alguém ser tão criativo para criar coisa tão diferente, tanta coisa tão diferente, né? E a lição vem nos dizer isso, que essa diferença que a gente enxerga aqui dentro do nosso globo é, assim, um petisco da diferença que existe no universo, que segue essa mesma grandeza, né, de expressão. Então, ele vem dizer que a vida se expressa, a vida acontece de tão variadas formas que a gente não deve, de forma alguma, se considerar como aqui os exemplos que nós temos, que já são variadíssimos dentro deste mundo, sendo o padrão do universo. Não é o padrão do universo. Inclusive, ele coloca a expressão de vida que existe no nosso planeta como sendo um exemplo muito pequeno e insignificante em face da forma de vida que existe em outros mundos, nos universos, né, sem fim. Então, para a gente abrir, né? Aí ele cita o exemplo da aurora boreal, que, na verdade, é uma luz de origem. Eu vou falar o que eu já li, tá? Pode ser que eu esteja errado. Se alguém souber melhor, até peço que complemente. Mas o que eu já li é que é uma luz de origem magnética. Ela não é uma luz de origem da luz do Sol. Quer dizer, ela tem uma origem completamente diferente, né? E isso, se a gente for ler, por exemplo, alguns livros contando coisas, fenômenos mediúnicos do espiritismo, ele fala de materializações luminosas que acontecem em pleno escuro, né? Por quê? Porque o magnetismo tem o poder de gerar luz.
né? Mas não é o único poder de gerar luz. Isso dentro do nosso mundo, de gerar luz, né? Às vezes até mais perigosa, né? Porque saiu do controle, ela explode coisas incríveis. Então, isso para falar de 3 exemplos que estão dentro do nosso mundo. E nesses mundos sem fim, quantas formas de geração. Se sentir a cereja do bolo, nós não somos. Nós somos mais um. E na grandeza de ser mais um, porque isso não nos diminui, não somos mais, nós somos iguais. Criados pelo Criador, com diferenças inumeráveis, mas somos apenas mais uma criatura do Criador, com a tarefa de crescer interiormente, para que a nossa expressão exterior reflita-nos. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E ele fala que tem muitos segredos no universo. E ele fala que Deus fez tudo com abundância. Abundância. A hora que falou essa abundância, eu pensei na Vivi. A Vivi adora falar da abundância de Deus, da abundância do universo, e como isso é verdade. Deus faz tudo com uma abundância, uma coisa assim. Não tem miséria para ele, não. É de monte, é de bastante. Água para a gente ter água para beber, para sustentar a vida, é de bastante. A luz é de bastante. Então, a gente imagina, nos globos mais avançados do universo, essa abundância de Deus, como ela deve ser maravilhosa, né? Inclusive, porque falam que tudo tem som, né? Que os astros, o movimento dos astros tem uma música. Vocês imaginam a gente conseguir escutar a música dos astros? O que deve ser? O universo a sua música. Bom, enfim, vamos pôr o pé no chão, porque ele fala que essa abundância depende das inteligências procurarem ser obedientes às leis de Deus. É um chamadinho para a gente, né? Põe o pé no chão, cai na real, tenta entender as leis, porque elas são sábias, são justas, são para o bem de todos. Tenta entender para você começar a se encaixar e obedecer, né? E aí a gente vai ter essa abundância, é uma promessa. A abundância é uma promessa de Deus e ela é uma promessa concreta, porque a gente vê ela em todos os lugares. A gente, às vezes, não desfruta dela. E aqui ele está dando o segredo. Por que que a gente não desfruta da abundância de Deus? Porque a gente não consegue se encaixar nas leis, para viver as leis com obediência, como fazendo, não obediência forçada por obrigação, mas aquela obediência que é o consentimento do coração. Quando a gente se entrega a algo porque a gente considera que aquilo é bom, que aquilo é o melhor. Isso seria a obediência consentida às leis de Deus, né? Não a obediência obrigatória. Você vai seguir porque não tem outra solução. Essa não é a obediência, essa é a revolta reprimida. Não adianta nada. A gente tem que encontrar a obediência consentida do coração. E a outra coisa, gente, que eu gostaria de destacar, porque me chamou muito a atenção, para mim achei uma parte assim, muito fundamental. A gente aqui considera a luz como a fonte da nossa vida. E sabemos que sem a luz do sol não seria possível a vida na Terra, né? Sabemos que ela não podia estar mais próxima, que ela ia queimar, nem mais longe, que ia esfriar demais. Está na medida certa para que a forma de vida que Deus colocou aqui, porque ele vai variando as formas de vida, se desenvolvesse plenamente com a luz do sol. O sol é a nossa fonte de energia primordial. Não a única, mas a primordial. E aí, então, a gente considera a luz uma importância, até a gente chega a considerar a luz como uma expressão de Deus, né? Onde tem luz é onde Deus está. A gente tem esse sentimento de que a expressão de Deus é através da luz.
Mas ele fala uma coisa, veja só, tem muitos segredos a desvendar e sempre haverá, quer dizer, nosso caminho de aprendizado vamos dizer, infinito, de coisas que a gente tem que aprender. E isso é bom porque nos dá esperança, nos faz trabalhar. Legal. Mas aí ele pega e fala, a vida não depende da luz do modo que pensas. A luz é que depende da vida. Que a sustenta e dá a expressão do universo. Presta atenção nisso. A gente pensa que a gente depende da luz, e ele diz que é a luz que depende da vida. Isso, para mim, vou falar, o meu sentimento com relação a isso, eu posso estar absolutamente errada. Me chamou muita atenção, porque faz assim, eu tentar refletir como é que isso acontece de fato, mas é contra aquilo que eu vinha pensando até aqui, pensando que a luz é a expressão de Deus, Deus é luz. Não. A luz é que depende da vida. Então, Deus não pode ser luz. E Deus não depende de nada. Deus é fonte criadora. Tá? Então, a gente não pode comparar Deus e luz achando que é a mesma coisa. Né? Mas, mais do que isso, ele diz que a luz depende da vida. E aí é uma coisa para a gente pensar. Porque a gente já, pelo menos já escutei falar que o Sol é um planeta habitado por mentes que tanto amam que geram luz suficiente para dar sustentação a um sistema solar, né? Aos planetas que giram em torno dele. O Sol é esse foco de amor que ilumina e sustenta os planetas ao redor dele. Mas ele diz que esse foco de luz depende dos seres. E se separar para pensar, tem uma certa razão. Por quê? Porque se não houver seres ali que amam, não existe a luz. Então, o foco são os seres, ou o foco é o amor. O foco não é a luz é consequência. A luz é a expressão do amor. Essa foi a conclusão que eu cheguei conforme foi transcorrendo a leitura. Posso estar errado, mas é o meu sentimento de que a luz não é o início. O início é o amor. E a partir do amor ele gera luz. E a luz sustenta a vida. Mas é a vida que gera o amor. Porque quem ama são os seres vivos. Não é isso? É. Não sei se é. É o meu sentimento, tá? Mas é uma coisa para a gente pensar quando a gente expressa, e isso é muito comum, eu já fiz isso, já vi um monte de gente fazer isso, expressando Deus como sendo a luz. Não é. E a gente, às vezes, expressa uma outra coisa também. A gente fala que a luz é o princípio espiritual, quando a gente diz que o que é o espírito? A gente sabe, existe o corpo material, a gente tem o perispírito, que é o corpo espiritual, e temos o espírito. E aí a gente pega e muitas vezes expressa o espírito, esse que não tem o corpo nem espiritual nem o corpo material, como sendo uma energia luminosa. Mas a luz que houver nessa energia, ela é consequência. Ela ainda não é o ser. Entende? Que coisa grande, maravilhosa. Enfim, fiquei apaixonada, tá? Quando ele fala que as formas físicas aqui na Terra, nós somos formados, dependemos, né, na nossa Constituição, do carbono, da água e do ar. E aí ele diz que essa é uma Constituição no nosso globo, mas não em outros globos. E, inclusive, posso estar errado também, mas eu já li isso, não é fala minha, já li isso, que com a transição planetária e a evolução do planeta Terra, a nossa base de constituição vai mudar de uma base carbono para uma base cristalina, onde muda o início da vida. Se é certo ou se não é, não sei. Leituras, escutar, a gente escuta, pode ser invenção, né? Mas pode ser que mude mesmo. Porque ele está dizendo que não são todos os globos que têm a mesma base de constituição física do carbono, da água e do ar. Então, outros globos mais avançados podem ter outras bases, como pode ser que também globos mais atrasados tenham outras bases ainda mais inferiores.
Sei lá eu formado de quê. Também não sou química, não entendo disso, né, gente? A gente vai dando só assim uns palpites. Bom, e agora eu vou deixar, ó, a gente chama Deus de a grande luz. Aquilo que eu estava falando, né? A grande luz é a nossa forma de expressar Deus. Mas a luz é que depende da vida. Então, a luz não é Deus. É só uma expressão daquele que ama. Deus ou os espíritos de luz. Que não são luz, mas eles produzem